É bom, encorajam, já sabem isso, fico feliz por vos ver. Queria cumprimentar-vos. Cumprimentar também todos os outros auditórios, como é habitual. Cumprimentar os ouvintes da RCS, que viajam e nos ouvem em casa também. E todos aqueles que atrás dos ecrãs da Hope Channel nos escutam também. E devo-vos dizer que os números que nos vão chegando são realmente animadores. Há muita gente a acompanhar-nos, não estamos sozinhos. Esta é uma noite dedicada a relacionamentos. Para pessoas que foram postas com um propósito nesta terra, a quem lhes foi dado o privilégio de terem o melhor combustível criado por Deus e disponibilizado por Deus para nós. Com essa possibilidade de escolherem. Pessoas que, se adotarem estilos de vida saudável e, particularmente, tiveram uma conexão espiritual forte, têm uma fraca probabilidade de deprimirem. Sábado acharão interessante, provavelmente, a conferência. Quando olhamos para as coisas que vamos ouvindo falar e somos confrontados também com informações muito recentes. Ainda hoje eu recebi um mail de um colega amigo a falar da luta que neste momento a COPT, a Confederação de Organizações que Lutam contra o Tabaco, neste momento está a ter no Parlamento para conseguir que seja aprovada uma lei justa, com imensos documentos a provarem os prejuízos que resultam do consumo de tabaco. Nós, de repente, somos confrontados com uma outra coisa muito interessante, que são os chamados cigarros eletrónicos, com nicotina e que mantêm, infelizmente, aquilo que é o grande problema dos fumadores, que são os rituais e os hábitos, que é a maior dificuldade que um fumador tem, que é de abandonar os rituais. Não é a nicotina. A nicotina perde-se o hábito em 5 dias. Agora, os rituais associados, os cigarros eletrónicos mantêm-nos. A nossa mensagem é uma mensagem de pró-saúde. E pró-saúde é uma mensagem de escolhas certas. Ser temperante significa saber o que é certo e o que é errado. E escolher livremente o que entender como melhor para ele próprio. É evidente que no meio destas coisas todas, ter pessoas que nos ajudem a fazer as escolhas certas, que nos aconselhem, nos deem força, passa por termos relacionamentos saudáveis. E no presente século, no presente ano, falar de relacionamentos saudáveis, quando se abre uma televisão e se ouve o jorrar de notícias sobre desgraças, é complicado. A enorme capacidade de amar que está atrás deste bebê, o que o futuro lhe reserva é realmente uma incerteza. Mas ele tem uma imensa capacidade para amar. Então só aprenda como é que se pode e se deve amar. Porque a verdade é que nós somos confrontados cada vez mais cedo com a agressão praticada já em crianças. E não é só o cinto. São as palavras, são os impropérios, são as cenas, é tudo o que passa à frente dos seus olhos. E eles são esponjas para copiar o que vêm. Não perdem pitada de nada daquilo que os pais fazem. As crianças maltratadas são um problema real no nosso país. Os desafios que os nossos jovens enfrentam são tremendos. Há uma experiência que me choca, que saiu ontem nas notícias. 3 rapazes com 17 anos despem um jovem com 12 anos para fazerem fotografias de seus genitais. E a gente pergunta, mas que mundo é este? Jovens que deviam estar preparados já para enfrentar a vida, são confrontados com vivências tão duras que eles passam a aprender a viver mais para eles do que para fora, sem criarem sequer raízes
que lhes permitam ter a coragem de enfrentar as dificuldades do mundo. E somos confrontados com jovens, já na casa dos seus 20, 30 anos, sem grandes propostas de emprego ou grandes possibilidades de trabalho e a ficar em casa dos pais porque não há respostas para eles. Somos confrontados com lares em crise e em fortes discussões. Somos confrontados com violência doméstica da mais dura possível e imaginável. Uma revista da Associação Médica Americana diz que a depressão, a doença bipolar e o stress pós-traumático é, neste momento, ou tem como gênese, tudo o que acontece na infância e na adolescência. O stress pós-traumático, que se fala tanto acerca das pessoas que estão em guerra ou que vão para a guerra, é uma migalha ao pé do stress pós-traumático que muitas mulheres neste país sofrem, que muitos jovens neste país sofrem. E um ou outro gato pingado masculino sofre. Nós somos confrontados com a relação que existe entre a mente e o corpo, porque ela é muito íntima. Quando uma é afetada, a outra simpatiza com ela. Estamos a dizer que a emotividade está ligada à aprendizagem e à memória. É quase como algo bidirecional no nosso corpo. Quando nós cheiramos uma coisa, ela pode nos levar ao êxtase, mas também nos pode levar à náusea. Quando nós vemos determinadas coisas, elas podem nos fazer felizes, mas também nos podem fazer infelizes. Quando nós ouvimos algumas coisas, nós sentimos prazer, mas também sentimos asco. A nossa mente funciona muito assim, em duas direções. E algumas emoções fazem acelerar o nosso coração, mas algumas emoções criam-nos diarreia, criam-nos dores e cólicas abdominais. Algumas emoções fazem-nos até salivar. E esta relação entre a emoção e o físico, entre o físico e a emoção, é algo que nos limita, mas também nos melhora perante a vida. Agora, não tenham dúvidas, há uma relação muito íntima entre as duas coisas. A ciência já descobriu que quando se tem um pensamento, o cérebro produz substâncias que abrem o que se poderiam chamar de janelas para a atuação dos sentimentos. E quando esse pensamento termina, a janela fecha-se. O que significa, em termos práticos, que quando temos pensamentos, nós podemos abrir no nosso cérebro janelas de oportunidade. Agora, se não pensamos, essas janelas também não se abrem. Então, a forma como nós pensamos e o que é que utilizamos para alimentar o nosso cérebro é extremamente importante. Eu sei, por exemplo, que quando uma pessoa vê a outra amada, essa sensação incrível que percorre o corpo não é outra coisa senão uma substância química. Rolanda. Joana, desculpa, porque foi roubada. Mas quando se excita sexualmente, o seu corpo é levado a produzir uma outra substância química. Mas também quando alguém nos tenta assaltar e desperta o desejo de fugir ou a vontade de reagir, essa ira que se sente, essa forte sensação, é outra substância enviada pelo cérebro e derramada na circulação. Não tenham dúvidas, neuropeptídeos são substâncias simples produzidas pelo nosso cérebro, que podem ser educadas. O que sabemos até agora é que quando se tem um pensamento, o cérebro produz essas substâncias que afetam a pessoa. E é produzido pela assimilação desses neuropeptídeos, endorfinas, neurotransmissores, tem vários nomes. E é aqui que as coisas se tornam inquietantes, porque a ciência médica
fez uma descoberta transcendental na última década que passou praticamente inadvertida. Não se fala muito disto, infelizmente. É que já se sabia que as células do nosso sistema imunológico, como todas as demais, têm compartimentos de descarga, têm pequenos sacos preparados para receber essas substâncias produzidas no nosso cérebro. E, curiosamente, nós sabemos é que na membrana de cada um dos linfócitos são células brancas responsáveis pelo nosso sistema de defesa. Descobriu-se que essas mesmas células, linfócitos, que defendem o corpo de bactérias, vírus, fungos, parasitas, cancro e outros, existe um ponto também concreto para a recepção dessas substâncias produzidas pelo nosso cérebro. Os linfócitos não se limitam, sabemos hoje, apenas a defender-nos contra os vírus e as bactérias. Estão atentos àquilo que importa ao nosso sistema imunológico, que é o que pensamos. Somos os responsáveis pelos nossos sentimentos mais interiores. E as palavras afetam-nos mais do que as armas. Imaginem que uma ofensa pode matar-nos, porque tudo isso deprime o nosso sistema imunológico. Nós hoje sabemos isto e há provas concretas disto. Os adultos expostos na infância a maus tratos e à pobreza têm um controle anormal da inflamação devido a uma imunidade deficitária. E nós sabemos que a inflamação no nosso corpo é pró-cancerígena, é pró-obesidade. Mas, porque isto não é tudo. Sabemos que o sistema imunológico fica algum tempo a escutar os nossos monólogos internos, as raivas e mágoas, as ofensas que escutamos e o amor que nos enganamos. Se alimentarem raiva, se alimentarem ódio, se não conseguem perdoar, o vosso sistema imunitário vai entrar em falência. Ele escuta e age em conformidade. Daí que se vos parece que as bactérias assassinas, as enfermidades gerais e as gripes malignas são perniciosas, deixem-me surpreender-vos esta noite, dizendo-vos que as pesquisas médicas e científicas concluíram que o inimigo mais temido pelo organismo não são os micróbios. É que se eu tenho uma infecção, eu tomo um antibiótico e eu trato a infecção. Eu resolvo o problema com maior ou maior dificuldade. Mas as palavras e os pensamentos são realmente aquilo que mais danifica e prejudica o meu estado interior. Uma palavra dita fora de tempo, uma palavra dita com agressividade, magoa e não há antibiótico que a cure. Daí que Buda tinha uma frase que eu quero pôr aqui para vós. Nem os teus piores inimigos te podem causar tantos danos como os teus próprios pensamentos. E os pensamentos muitas vezes resultam das palavras que ouvimos e daquilo que nos dizem. A Rolanda, durante a viagem, vinha-me a ler um pensamento de alguém que mandou e disse: se alguém falar nas tuas costas, é preferível que tenha tempo para te fazer umas massagens. E é verdade, porque no meio da multidão, nós olhamos e o que é que percebemos? Quem está doente no meio desta multidão? Quem sofre com os pensamentos? Quem sofre com as palavras? Quem sofre com a violência em casa? Quem sofre com a agressão nas escolas? Quem é vítima de bullying? Quem é agredido deste pequenino? É que muitos lutam em silêncio desde muitos novos. E se as palavras machucam, a pancada marca. Pregos numa tábua podem ser tirados, mas as marcas nunca mais são apagadas. Quando nós olhamos para esta jovem, para além do medo, para além da vergonha, para a culpa, para o estigma, está o ódio nos seus olhos.
está a mágoa, está a dor. E ela carrega não sei quantos anos, ou carregará não sei quantos anos da sua vida. Quando nós percebemos que experiências na infância estão relacionadas com a sua saúde física, hoje há estudos que permitem afirmar isso. A Revista Americana de Medicina Preventiva diz uma coisa tão simples como isto. A diabetes tem a ver com os adultos que sofreram abuso na infância, porque a probabilidade é de 60%, imaginem. Uma criança que sofre abusos na sua infância tem um risco de 60% de se poder tornar diabética. Não é só a alimentação. As experiências traumáticas na infância, estão nesta mesma revista, estão associadas com o cancro, com as doenças cardiovasculares, com a obesidade e com a morte prematura. Não sabia isto há uns anos atrás. Hoje em dia ainda é mais indesculpável a violência em casa. O stress crónico a que nós estamos sujeitos. A explicação para comportamentos estranhos tem a ver com aquilo que acontece na infância e na adolescência? Nós hoje acreditamos firmemente que sim. O abuso e a violência. E aqui as estatísticas dizem que o risco de as mulheres morrerem às mãos dos seus companheiros e dos seus parceiros, 1/3 dos homicídios tem a ver com isso. 1/3 dos homicídios são causados pelos companheiros e pelos maridos. Nós perguntamos como é que estão estes relacionamentos. O aumento do abuso e da violência a nível global tem a ver com a falta de respeito pelos relacionamentos. Ainda há esperança? É a pergunta que se põe. Porque realmente as notícias são tão más. Se alguém nos magoou profundamente, como é que é possível perdoar essa pessoa? A verdade é que um espírito que não é perdoador destrói. Fazer passar esta mensagem às pessoas e dizer-lhes que se elas não forem capazes de perdoar, elas estão-se a destruir a elas próprias, é que muitas vezes as pessoas fazem confusão entre o que é o perdão e o que é esquecer. Jamais se consegue esquecer. Mas podemos perdoar e libertar-nos desse peso, dessa dor e dessa angústia que nos rói. Ninguém pede a ninguém para esquecer. O que se pede às pessoas é para perdoarem e aprenderem a perdoar. Porque, em termos de relacionamentos, o ser capaz de perdoar é meio caminho para a vitória. E há algo que vos queria falar esta noite, extremamente importante. Chama-se ocitocina. Ocitocina é chamada e é conhecida como a hormona do amor. Eu olho para aqueles que estão para casar, olho para os que já casaram há muito tempo, aos que estão descasados. A ocitocina é a hormona dos afetos, mais conhecida realmente como a hormona do amor. Que ternurinha. Aqueles que olharam para estas imagens e disseram que mariquice, coisa mais lamecha, não libertaram uma gota de ocitocina. Aqueles que fizeram, libertaram a ocitocina. Porque a ocitocina é a hormona que nós libertamos quando alguma coisa nos toca. Durante muitos anos, pensou-se que a ocitocina só era útil na altura do parto e do aleitamento. É a hormona que desencadeia as contrações do útero para expulsar o bebê. E que na altura de amamentar, estimula a glândula mamária para produzir o leite. As senhoras até conhecem um spray que se utiliza quando não conseguem libertar bem o leite, é a ocitocina. O papel é esse. Mas hoje nós sabemos muito mais em relação à ocitocina. Preparem-se, por favor.
Eu vou ler muito. Estimula e facilita o estabelecimento de relações pessoais amigáveis. Predispõe para aceitar e receber massagens corporais e expressões de carinho. Induz calma e repouso. Aumenta a capacidade de aprendizagem. Promove o reforço da memória social positiva. Estimula e facilita o estabelecimento de confiança nas relações pessoais e sociais. Melhora a memória social e o reconhecimento dos rostos familiares. Aumenta a memorização dos comportamentos sociais agressivos, promovendo assim a capacidade de proteção. Diminui a agressividade da resposta face a comportamentos sociais não amistosos. Diminui os sinais de ansiedade e depressão. E modula as emoções e o comportamento em homens como mulheres. Incrementa a generosidade e as atitudes caridosas e de benefício filantrópico por oposição ao ganho pessoal. E mais o que ainda falta descobrir. Quem sabia isto sobre a ocitocina? É uma hormona tão importante e tão desconhecida ao mesmo tempo. É curiosamente a ocitocina acontece libertar-se quando vemos um sorriso franco e aberto. Quando ouvimos uma palavra elogiosa. Quando recebemos um abraço ou uma flor. Quando nos encantam. E isso tem a ver com relacionamentos. Há uma clínica em Inglaterra que dá abraços. As pessoas pagam um abraço mais demorado, menos demorado. Às vezes vemos jovens nas ruas a oferecerem abraços. E pessoas a dizerem, há tanto tempo que eu não recebia um abraço. Quando foi a última vez que receberam um abraço? Pensem bem. Quando foi a última vez que receberam um abraço? Há pessoas que há muito tempo não recebem abraços. Amamos uma pessoa porque ela transforma o nosso organismo do mal-estar para o bem-estar. Amamos uma pessoa porque a presença dela leva o nosso organismo a produzir ocitocina. E a pergunta que está nos vossos espíritos de certeza é: o que faz ali a fita cola? Atenção, senhoras. A ocitocina domina o vosso ambiente. Nós, homens, também temos. Muitas vezes eu a brincar digo: homens, descubram a mulher que há dentro de vós. E digo às senhoras também: descubram o homem que dá dentro de vós. Mas em termos de ocitocina, a mulher tem muito mais ocitocina do que o homem. Só que a ocitocina tem uma característica. Funciona como a fita cola. A primeira vez que prende, o primeiro rapaz que encanta, o primeiro namorado, cola positivamente. Se por qualquer desencanto aquele rapaz desaparece da vida e encontra um segundo, a fita cola vai colar, mas já não da mesma maneira que da primeira. Quanto mais relacionamentos uma mulher tiver, menos no terceiro, no quarto, no quinto, no 20º, seja o que for, menos a fita cola vai agarrar. E essa é uma das razões hoje que as neurociências identificam como responsável por tantos relacionamentos fracassados. Não estou a dizer que a mulher é culpada. O que estou a dizer é que quanto mais relacionamentos ela tiver, mais firme vai ser o relacionamento que ela mais quiser. Nós homens não. Não é uma desculpa para nós, mas eu já falo dos homens. Só vos queria dizer que os relacionamentos têm a ver com a ocitocina. Quanto mais firmes, mais ocitocina. Mas a ocitocina tem um perigo. É que ela também é responsável pelo aumento assustador da violência entre o casal, por parte do homem. Porque a ocitocina em nós tem um efeito muito bom,
muito benéfico, mas depois é responsável pelos delírios de ciúmes, pela desconfiança, pela incerteza se realmente ela me ama ou não, se me é fiel ou não é fiel. Nada no nosso corpo foi criado ao acaso. Foi feito sem um objetivo. E a vasopressina é a hormona que manda em nós homens. Durante muitos anos também se pensou que o único objetivo dela era regular o comportamento da água no nosso corpo quando estamos desidratados. As mulheres também a têm, naturalmente. Mas nós aqui temos muito mais. Só que a vasopressina, hoje sabemos, que dá ao homem reações explosivas, imagina. Nós funcionamos assim. Uns olhos bonitos encantam-nos e nós vamos atrás. As coisas acontecem fantástico, estamos preparados para outra. Porque a nossa vasopressina está ali sob pressão. É engraçado que ela controla o sistema, afeta o nosso sistema nervoso central naquilo que diz respeito ao controle da água, na tensão arterial, no equilíbrio, mas também intervém nas emoções. Mas, como vos disse, de uma forma mais explosiva. Também na memorização. Nós temos uma memorização à custa da vasopressina que nos vincula a determinado tipo de coisas. E ao vincular-nos, torna-nos muitas vezes inflexíveis. Pouco mais instáveis do que estáveis, se calhar. A aprendizagem é uma aprendizagem diferente daquela da mulher. Toda a gente sabe hoje em dia, a não ser quem não queira, que as mulheres têm um raciocínio lógico muito mais rápido. São muito mais afetivas no seu raciocínio. Por isso é que estão a ganhar lugares, cada vez mais lugares, e estão a passar à nossa frente. Nada a dizer. Tem a ver com a nossa forma de aprendizar. Somos mais brutos. São mais taco-taco. Mulheres, vocês interiorizam melhor as coisas. E os comportamentos? Os nossos comportamentos são os comportamentos de Dom Juan, como sabem. Não tem nada a ver com a ocitocina. Mas temos algum bocadinho. Ficamos muito gratos pelo abraço que nos dão. A ocitocina, tudo o que temos, produzimos naquele momento. Só que também vai embora muito depressa. Porque nós, homens, temos uma desgraçada de uma hormona que bloqueia a libertação da ocitocina. Temos uma desgraçada de uma hormona que eleva os nossos níveis de cortisol. Chama-se testosterona. Meus queridos amigos homens, temos que viver tal como somos. Tentando buscar toda a ocitocina que for possível. Que é aquela que resulta dos bons relacionamentos, dos casamentos fiéis, dos casamentos que estão consolidados nas relações fortes. Aí há a ocitocina que sobra. Porque depois, no meio desta conversa toda, é preciso não esquecer que também temos características individuais. Não somos todos iguais. E por isso mesmo, as estradas da vida que entram por nós adentro, se não forem bem trabalhadas, vão afetar-nos. A cognição é a forma como o nosso cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda a informação captada através dos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos enchem o nosso cérebro de informação. Se é boa ou má, esta é uma imagem recentíssima, chegou-me hoje. Diz assim: quem ficou de castigo quando era criança, porque desobedeceu aos pais ou fez algo de reprovável, hoje sofre de um trauma psicológico muito raro, que se chama educação. Este é um trauma psicológico que hoje não se vê muito, porque a educação dos nossos dias hoje é muito permissiva. Ficas 3 dias sem telemóvel.
ficas uma semana sem computador, o fim de semana não vês televisão, e depois o resto da conversa, aquela conversa que se tem olhos nos olhos, aquela conversa que se tem de joelhos, aquela conversa que se tem com um abraço, não existe. O que há de mal? É uma pergunta que se faz, que se ouve os meninos dizerem, até os adultos dizerem, que há de mal em fazer isto ou fazer aquilo outro. Raramente se ouve perguntar o que há de bom se eu fizer aquilo que vocês estão a dizer para eu fazer. Nunca se ouve fazer esta pergunta. É assim, qual é o mal? Qual é o mal? Qual é o mal? Ok, vamos negociar. O que há de bom? Mas isto só acontece quando há relacionamento. Não acontece através do telemóvel. Não acontece através do Skype. Para isso é preciso tocar. A revista Saúde e Lar de maio tem... Eu disse-vos ontem que havia um segundo artigo, só hoje é que falava dele. Diz que a imersão no mundo virtual desde a infância pode limitar a capacidade de resolver problemas, interferindo no processo de desenvolvimento. Diz mais, posso trocar o site e desfazer amizades com facilidade. Quando estou na internet, todos os meus amigos, se quiser, apago-os logo. Qual é o problema? Mas quando são aqueles amigos do peito que saltaram para dentro da água juntos comigo, que andaram na bicicleta comigo, subiram às árvores comigo, isso limita a capacidade de encontrar soluções e limitar as perdas. É preciso sentir a dor de uma perda. É preciso sentir a dor de uma zanga. É preciso sentir um abraço amigo para podermos cultivar e melhorar os nossos relacionamentos. O que não passa por sentimentos, por toque, não é seguro. Não fixa. O nosso cérebro, devo-vos dizer, que hoje em dia é forçado a uma capacidade de atenção, e eu entendo capacidade de atenção como a habilidade de se concentrar naquilo que é prioritário. A atenção não é aquilo que me interessa. Muitas crianças hoje estão classificadas como tendo déficit de atenção, mas quando estão em casa em frente ao computador não têm déficit de atenção nenhum. Há muitas crianças que andam a tomar medicação por causa da sua hiperatividade, por causa dos problemas de concentração, e em frente ao computador são crianças tranquilas e são crianças que não são problemáticas. Déficit de atenção é a incapacidade de se concentrar naquilo que é prioritário. Mas hoje em dia nós somos tão sujeitos à capacidade de atenção, porque as coisas correm tão depressa em frente dos nossos olhos, porque a velocidade de processamento é tão elevada que as coisas acabam por não sedimentar. Eu dou-vos o exemplo do Facebook, e desculpem falar volta e meia do Facebook. As notícias correm no Facebook tão depressa, quando aparece uma coisa, eu vou fazer alguma coisa, quando volto, já tenho que andar ali à procura do que é, que já não sei onde está. A velocidade de processamento é tão grande hoje que as coisas não se sedimentam. E depois as pessoas queixam-se que não têm memória. Não têm capacidade de concentrar, mas quem é capaz de se concentrar? O nosso cérebro é como uma esponja. Recebe tudo e processa as coisas para depois acontecerem. Só as analisa posteriormente. Então, é baixo o tipo de preparação, porque o ambiente que domina o cérebro realmente está constantemente a modificar-se. O cérebro tem que fazer para lidar com os milhares de conteúdos superficiais hoje. É um disparate, não faz sentido. E este autor tem uma frase engraçada que é: a escola é algo fundamental. A família como instância formadora original também é fundamental. Mas algo que complementa tudo isso é a leitura. Não vejo nenhuma possibilidade de as pessoas serem consideradas educadas sem adquirirem o hábito de leitura. É que quando nós lemos um livro, o nosso cérebro faz sinapses. Não é intuitivo, temos que pensar. Quando lemos os conteúdos à velocidade que eles acontecem na internet, eles não sedimentam. Não há esforço.
procurar conteúdo virtual de qualidade e manter-se naquele conteúdo sem ceder às milhares de distrações que esse universo proporciona, é o problema de quem está... Porque a internet é boa. A internet é um meio fantástico de informação. Mas hoje a oferta é tão grande e as distrações são tão grandes que realmente as pessoas acabam por se perder em tudo aquilo. E volto a dizer, sem sedimentar nada. Ficar num conteúdo e considerar aquilo prioritário e não se distrair é extremamente difícil. Epicuro dizia, os grandes navegadores deviam a sua reputação aos temporais e às tempestades. Quais são os temporais e os tempestades que nós temos perante um computador? Nenhuns. As coisas não correm bem, apaga, começa outra vez. O que diferencia os jovens que fracassam dos que têm sucesso não é a cultura académica, mas a capacidade de superar as adversidades. Hoje é reconhecido que a maior parte dos nossos jovens tem a vida muito facilitada. E os pais, na sua tentativa de os protegerem, põem-lhes uma televisão no quarto, põem-lhes um computador à disposição, dão-lhes telemóveis com os quais eles podem dormir à cabeceira, para os proteger do mundo mau que lá está fora. E com isso, tiram-lhes a necessidade de enfrentar as dificuldades do mundo mau lá fora também. Nós hoje sabemos que basta estar vivo para correr riscos, para fracassar, ser rejeitado, frustrar-se, decepcionar, ser incompreendido, ofendido, reprovado, adoecer. Basta estar vivo para acontecer qualquer coisa destas. Mas é enfrentando as coisas que nós conseguimos sobreviver. E os relacionamentos cultivam-se precisamente quando nos zangamos, quando nos aborrecemos, quando nos entristecemos. Não é quando as coisas correm todas bem. O ambiente que domina hoje o cérebro é um ambiente virtual. Os pais não são os modelos hoje em dia. Qual é o filho que olha para o pai e diz, pai, tu és o meu modelo? Os ícones hoje, gerados pelos mídias, esses sim, são aquilo que os nossos jovens procuram, que é o desportista, a modelo, o cantor, a artista, a Violeta. São as coisas que nós hoje... É uma maioria a gravitar à volta de uma minoria. Mas estes é que são os ícones que as pessoas procuram, que é o sucesso fácil e grande, notável, não de sermos iguais a todos. As conquistas humanas são 1% de inspiração e 99% de transpiração, dizia o Thomas Edison. Eu, com todo o respeito por ele, e humildemente acreditem, eu acho que ele tem razão, mas eu tenho uma proposta melhor. Eu acho que realmente as conquistas humanas, 50% são de inspiração, de criatividade e de sonhos. Uma pessoa que não tem sonhos é como um céu sem estrelas, diz o Augusto Curri. Sonhar faz parte ou deve fazer parte do imaginário das pessoas. Os outros 50% têm a ver com a disciplina, com o trabalho árduo e com a determinação. Eu acredito mais neste modelo. Porque este modelo vem ao encontro do modelo que Cristo desenhou para nós. Que é o modelo de um dia estar num local melhor do que aquele em que estamos hoje. De sermos criativos na forma como podemos chegar aos outros para lhes dar a mesma oportunidade que nós temos. E isto exige disciplina pessoal em saber escolher o que é certo e o que é errado. Exige um trabalho árduo e exige determinação para escolher realmente aquilo que é prioritário. E o que é prioritário é como eu te amo, como eu te trato, como eu falo contigo, como eu te abraço, como eu te considero, como eu te respeito. A resiliência
que é a capacidade que as pessoas podem ter para ultrapassar as dificuldades, é uma coisa que se cultiva no campo, na luta, não é em frente a um computador. Onde está Deus em tudo isto? Dizem logo muitas pessoas. Tanta desgraça, tanto problema, é assim, é assado. Os nossos jovens hoje não são como os do meu tempo. Sabem que a primeira descrição igual a esta é dos tempos egípcios? Há um papelinho egípcio a dizer isto. Os jovens de hoje são tão bons como os do meu tempo. E se alguma culpa lhes tem de ser atribuída, eu sou um dos responsáveis. Porque eu sou educador dos jovens com quem falo e com quem estou. E a nossa memória coletiva, aquilo que postamos, naquilo que escrevemos, é nossa responsabilidade. Um mundo cheio de dor e de injustiça, é verdade. Mas os que são incapazes de repensar serão sempre vítimas e não autores da sua história. Se nós não tivermos a coragem de repensar as coisas, nós vamos sempre tentar encontrar desculpas. Onde está Deus? Que Deus de amor é este? A questão é Deus que é responsável pelas nossas más escolhas? É Deus que é responsável por nós não sermos capazes de superar as nossas diferenças e nos separarmos hoje tão depressa, deixarmos os nossos filhos entregues a regimes de vida, um dia em casa de um, um dia em casa do outro? É Deus que é responsável pela minha agressividade? É Deus que é responsável pela minha impulsividade e pelos locais que eu escolho? É Deus que é responsável por eu escolher as coisas divertidas? É Deus que é responsável pela estigmatização, pelo ostracismo? Podíamos dizer tanta coisa. É Deus responsável pela minha submissão? É Deus responsável por eu olhar para o lado, para disfarçar o lado para onde eu devo olhar? Não permitam que o diabo vos engane. Sabem que o Deus da distração no tempo egípcio era a mosca. Veem bem como a mosca nos distrai quando aparece onde estamos. E este trabalho de distrair é extraordinariamente bem executado pelas hostes demoníacas. Cada relacionamento humano faz parte do plano de Deus. Mas isso é uma coisa que se aprende, que se cultiva. Qual é o objetivo dos relacionamentos humanos? Proporcionar apoio. Não é tirar daí um benefício imediato. É proporcionar um apoio. Há um estudo tão engraçado que diz que um ramo de flores, no momento certo, liberta ocitocina às carradas na mulher. Não sei bem do lado dos homens, mas eu desconfio que um carro oferecido no momento certo também liberta ocitocina em nós, mas isso é outra conversa. Sabem que basta uma visita semanal, é um estudo, está nesta revista publicado, para fazer elevar as defesas imunitárias no idoso que está num lar. Uma visita semanal. Agora imagina o que faz uma visita diária. Quantos idosos abandonados. Uma imagem rara de ver uma avó e o neto a falarem um com o outro. Ui, há super-avós. Claro que há super-avós. Há super-pais. Há gente extraordinária neste mundo. Mas cada vez é mais rara esta imagem de ver duas pessoas a falarem sem terem um telemóvel à sua frente. E a beleza de que é ver duas pessoas sentadas a lerem a palavra de Deus. A buscarem nela pensamentos positivos e que ajudem a crescer. Que dizer do conforto que pode resultar de um relacionamento de um conselheiro espiritual junto de quem precisa de apoio. Que bom que há conselheiros espirituais.
Que bom é encontrá-los. Que bom é que eles existam. Bálsamos curadores e fatores protetores são realmente o melhor remédio para quem quer ter relacionamentos estáveis e bons. E nós encontramos-nos naturalmente na história bíblica. E eu gostava de partilhar convosco esta noite, só por uns momentos, uma história que eu aprecio particularmente. Sabem que o perdão é algo que não nasce connosco, é algo que se adquire. E adquirimos esta capacidade quando vemos o exemplo de outros a praticarem-no. Cristo foi morto, traído e maltratado. E, apesar disso, nunca nos deixará nem desamparará. É uma promessa que faz. Mas ele diz assim: vou preparar-vos um lugar e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda há esperança, há sempre tempo para mudar. Sempre. E eu queria levar-vos até ao Mar da Galileia. Durante uns minutos apenas. No Mar da Galileia, aqui há uns anos atrás, crianças que corriam ao longo das margens daquele mar, que brincavam com as ondas, que brincavam com a areia, que viam escorrer por entre os seus dedos as águas daquele mar, como que o mar a fugir, a dizer: não pertenço às tuas mãos, pertenço às mãos. Aqueles jovens, ao crescerem, cresceram a pensar em ondas, a pensar em peixes, a pensar em redes, a pensar em barcos, a pensar em tempestades. E a determinada altura, quando eles se tornam adultos, os seus sonhos cristalizaram-se naquilo e apenas naquilo. Peixes, barcos, redes, ondas, tempestades, vida árdua, esforço físico difícil. Não estavam preocupados com divagações intelectuais. O seu mundo era aquele e já lhes bastava. Quando eles olhavam para aquele mar, eles estavam à espera que aquele mar lhes desse muito peixe. E o peixe escasseava. Estavam à espera que o mar lhes desse tranquilidade. E o mar, de um momento para o outro, ficava tormentoso. Era uma vida dura a Deus. E um dia, na sua lógica de pensamento, eles terão pensado com certeza que aquele mar era uma piscina de decepções para eles. Mas o que é que podiam fazer? Os seus bisavós, os seus avós, os seus pais eram pescadores. Eles eram pescadores, iam morrer pescadores também. E quando estão provavelmente a discutir, a lançar impropérios, porque eles eram homens de trovão, voz grossa, dura, como a vida deles, ouvem os passos que se aproximam deles e quando olham, veem alguém que caminha com segurança, que tem um olhar firme e que lhes diz uma coisa bem simples: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Não lhes perguntou se eles queriam, disse-lhes só: sigam-me. E este homem, ao fazer este convite, transformou a vida daqueles pescadores. Aquele convite mudou o mundo. Nunca mais foi igual. Aquele homem, que era um vendedor de sonhos, vendia-lhes o sonho de que eles podiam arrastar homens atrás deles. Aquele homem, usando ambientes pedagógicos
que eram os doentes, que eram os malfeitores, que eram os que o invejavam, eram os saduceus, eram os fariseus, todos esses. Nesse ambiente pedagógico, enfrentando as dificuldades, enfrentando as lutas, moldou-lhes a personalidade. Uma coisa que não se pensa que seja possível. Mudar o caráter de alguém. Jesus mostrou e provou que, sendo o maior psicólogo de todos os tempos, é possível mudar a personalidade de alguém. Se formos capazes de ter relacionamentos positivos e fazermos as escolhas certas. Quando aquele bando de homens seguia atrás de Jesus, traziam sobre os seus ombros a responsabilidade de mudar o mundo. E aprenderam na convivência uns com os outros, com o mestre dos mestres, que os relacionamentos são possíveis, mesmo entre o mais rude e o mais rico, mesmo entre um cobrador de impostos e um outro homem qualquer que Jesus tenha escolhido. E esta é a esperança. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar e tu me deste forças para lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, tu viste o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo o que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor para mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz para morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo o que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor para mim. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor para mim.
é isto que nos é dado. E é-nos pedido um relacionamento chegado e íntimo connosco. Podemos descobrir uma nova esperança em Deus, se formos capazes de não entregar o coração a Ele. Obrigado, Ana. Espero por vós amanhã. Que o Senhor vos acompanhe.